Dia 32, Irama ressuscitou e o meu cachorro também. Nesse capítulo, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Lahiri Mahasaya. Já tá chegando no final do dia, eu não sei nem mais falar meu nome. O Yukteswar, ele conta pro Yogananda uma... Eles estavam debatendo, na verdade, sobre algumas passagens cristãs, que o Yukteswar conhecia bastante e tinha uma bela interpretação dessas passagens. E lembrando ali um paralelo com a história de Lázaro, ele contou uma história do Lahiri. Yukteswar tinha um grande amigo chamado Rama, e Rama caiu super doente. Olha os pelos dos gatos aí. E a rinite chegando. Rama caiu doente com o cólera asiático. Nosso velho conhecido, né? O Yogananda sofreu também dessa doença, enfim. E aí o Yukteswar foi correndo lá pro Lahiri e falou: Lahiri, Rama está muito doente. E aí o Lahiri disse: eu tenho certeza que os médicos estão cuidando muito bem dele. E ele voltou lá aos cuidados com o Rama e Rama estava pior. Aí ele voltou: mestre, o Rama tá morrendo. Tá complicado. E aí o mestre falou assim: não, tenho certeza que os médicos estão fazendo tudo que podem. E aí Rama morreu. E aí o Yukteswar olhou ali o amigo, tipo, mano. Já pensou o Yukteswar falando, mano? O cara morreu. E ele esperou um outro colega chegar pra ficar ali com o corpo do amigo. E ele correu pro mestre e falou assim: mestre, você falou que ia ficar tudo bem e Irama morreu. E aí o Lahiri: você tá muito agitado. Senta e medita um pouquinho. E eles passaram o resto do dia, noite, até amanhecer meditando. E aí o mestre olhou pro Yukteswar e falou assim: vejo que você ainda está agitado com essa história. Ele: mestre, eu tinha certeza que ele ia ficar bem, né? Pelas coisas que o senhor falou. Aí o Lahiri olhou para ele e falou assim: não, eu disse que os médicos estavam cuidando bem dele, não que os médicos iam salvá-lo. Agora eu entendi, você queria que eu ajudasse a restabelecer a saúde do seu amigo. E ele falando com uma tranquilidade. E aí ele pegou um óleo de rícino que estava uma lamparina ali perto, deu esse óleo pro Yukteswar e falou: pingue 7 gotas desse óleo na boca do seu amigo. E ele falou assim: mas que adianta? O cara tá morto desde ontem, na hora do almoço. Só vai e faz o que eu tô mandando, né? E assim ele fez. Irama ressuscitou falando que tinha visto Lahiri, né, numa explosão de luz, enfim. E aí o Yukteswar voltou e pediu desculpas pro mestre e entendeu ali a lição que estava, né, por detrás. O Yukteswar, naquele afã de tipo assim, como assim? Você tá falando que o cara vai ficar bem, o cara tá morrendo, o cara tá piorando, né? Mostrou a falta de fé dele na palavra do mestre. E o Yogananda fala, né, que o Lahiri mostrou que para você se curar você não precisa de nada, que o Paramatman, a grande alma do mundo, cura todas as enfermidades. Mas já que o Yukteswar estava duvidando que o rapaz podia, né, ali plenamente recuperar, o Lahiri teve que curar o rapaz da própria morte. Oh. E aí um menino que estava ouvindo, né, essa história perguntou pro Yukteswar: mas por que óleo de rícino? Ele falou assim: podia ser qualquer óleo, podia até não ter óleo nenhum. Mas como eu queria uma prova material, o mestre me deu uma prova material, que foi ali usar as gotinhas de rícino. E com isso, o Yogananda entra um pouco mais a fundo na história do Lahiri, contando, né, que ele nasceu numa família de brahmanes. A mãe dele era muito devota de Shiva. Ai, amo Shiva. E a família dele tinha um templo dedicado a Shiva, e esse
templo foi destruído por conta ali de um rio, e eles conseguiram salvar uma pedra do templo, né, uma pedra ali representativa de Shiva, e com essa pedra eles construíram outro templo em outra cidade. Então já era uma linhagem ali de estudantes dos Vedas e das escrituras. Né? O próprio pai do Lahiri tinha esse estudo. E o Lahiri continuou desde pequeno, né? Ele já tinha esse afã de estudar, de entender essa questão meditativa com ele. E aos 19 anos ele casou, teve 4 filhos, 2 homens, 2 mulheres, e quando ele tinha 33 anos, ele não encontrou, hein? Babaji. E ali ele tem o seu grande despertar espiritual. E o Lahiri, ele nunca teve intenção de formar ali uma ordem de monges ou de seguidores, mas ele falou para o Yukteswar que 50 anos após a morte dele, alguém escreveria um livro sobre ele, e por isso ele estava ali, né, dando alguns detalhes, e falou, é bom se inteirar de algumas coisas para que seja feita essa minha breve biografia. E aí o Yukteswar chamou o Yogananda de canto e falou, a sua vida inteira você foi cercado por discípulos do Lahiri, e antes de morrer ele fez essa revelação, e quem escreverá sobre ele é você, ó, Yogananda. E foi o que aconteceu. Em 1945, exatamente 50 anos após a morte do Lahiri, o Yogananda estava finalizando a autobiografia dele, onde ele escreveu esse capítulo falando sobre o Lahiri. Depois vai ter mais coisas sobre o Lahiri também. E o Yogananda faz um discurso muito bonito, porque em 1945 estava ali no meio da Segunda Guerra Mundial, não é mesmo? Ou já tinha terminado, enfim. Mas o mundo já tinha passado, né, ali pelas 2 primeiras grandes guerras, e ele faz um discurso muito bonito sobre a verdadeira paz entre os homens. E no início do texto, Yukteswar fala uma coisa muito interessante sobre quando Jesus fala, né, que ele é o filho do... Esqueci agora também o termo, mas colocando ele como o único filho do Criador, o Yukteswar dá a real explicação que, na verdade, não é que Cristo se declarava filho de Deus, né? Mas que todos aqueles que alcançassem a evolução crística seriam aí, né? Não que seriam filhos de Deus, mas o filho de Deus é alcançar essa essência crística, né? Ser crístico a essência crística é, na verdade, o filho de Deus. E que Deus, na verdade, ele não quer adoração, ele quer que você o busque, que você o conheça, que você vai atrás da verdade. Isso faz muito sentido, porque eu não acho que você ficar gritando te amo, te amo, te amo, Deus, ou Jesus te amo, vá te fazer melhor, né? Mas são outras coisinhas. E é isso. Hasta amanhã.